Mitos que nos levam no caminho contrário dos resultados desejados. Vamos ver na prática quais são esses mitos, um por um. Que acha? Top, né? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach, treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, quando a gente vê na prática, experimenta isso na prática, ouve isso na prática, sente na prática, não tem nada melhor. Não tem nada melhor, porque isso incorpora em cada célula do nosso corpo, não é mesmo? Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana, ele chama mais pessoas para vir aqui também ver como é que funciona na prática esses mitos. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que treina e talvez nem conheça esses mitos. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Vamos ver na prática? É muito bom, né? Saber na prática como é que funciona. Porque senão a gente fica só falando e não vê na prática do dia a dia, acontecendo, funcionando, com exemplos práticos. É muito melhor assim. Então, vem comigo nessa. Sabe que horas são agora? Deixa eu até olhar no relógio ali, ó. Hora das desculpas. Horas que as pessoas começam a dar desculpas para não aceitar o que nós estamos falando. Eu tenho feito sempre desse jeito e tem dado certo, e tem dado resultado. Essa é uma argumentação muito forte. Por quê? Quando eu falo isso, eu excluo a possibilidade de fazer melhor. Então já está dando certo. Mas eu quero dizer que pode dar mais certo, pode dar ainda mais certo, se eu fizer os ajustes necessários. Fazendo dessa forma que não é adequada já está dando um resultado, imagina fazendo da forma adequada. Quanto resultado eu vou ter? Não, mas é assim, ó. Eu estou fazendo isso porque fulano mandou eu fazer desse jeito. Ou porque eu vi fulano fazendo desse jeito. E o fulano tem resultado. São argumentações fortes, né, para trabalhar isso com a pessoa. Porque o que eu vou falar, né? Imagina só, o cara cheio de massa muscular, falando isso, fazendo isso. Mas ele podia ter ainda mais resultado se ele fizesse da forma adequada. Óbvio que o que eu vou falar aqui, né, essas questões que a gente vai conversar, não serve para todo mundo. Eu vou falar dos dois lados da moeda, quando houver dois lados da moeda. Mas, a pessoa, ela vê, né, o resultado na pessoa, né, o suposto resultado na pessoa. Então ela acha que tem que ser daquele jeito. Viu? Mas assim, não tem que fazer assim? Não é assim desse jeito mesmo que tem que fazer? Eu aprendi desse jeito. Sim, óbvio, né? Ninguém nasce sabendo. A gente aprende isso. E aí a gente aprende isso e acha que é só daquele jeito. Não tem mais como fazer. Eu estou aqui nesse momento te ajudando a fazer assim, ó. Tirar essas desculpas da frente, porque essas desculpas elas vão formando aqui uma nuvem de fumaça que me confunde, que atrapalha até de eu ver lá do outro lado o meu objetivo. Então eu tenho que fazer assim, ó. Tirar da frente. Mas Eduardo, você falou um negócio aí de 2 vezes por semana. 2 vezes por semana não é muito pouco. A gente vai falar sobre isso. Vou repetir. Eu treino 2 vezes por semana. E eu estou feliz com o resultado. Eduardo, mas se você fizesse 3, não seria melhor? Seria. Poderia ser. Mas implica em outras questões, implica em tempo, implica nos meus objetivos fora da atividade física, implica nos meus projetos, que é o que a grande maioria da população vive, né, hoje. É a questão do tempo, de usar o tempo com inteligência. Tem que ser mais, não é? O treino tem que ser mais. Nem sempre tem que ser mais. Nem sempre mais é melhor. Por exemplo, a água é saudável, precisamos beber água. Bebe 10 litros de água todo dia, vê o resultado. Entende? Então não é sempre mais melhor. Não é assim que funciona. E aí, a pessoa ouve tudo isso e ela fala assim, não, eu acho que eu já entendi e vou resolver sozinha. Será mesmo? Será que é possível resolver sozinho?
E aí o que a pessoa faz? Ela mantém como ela estava fazendo antes e espera resultados melhores, só por ter ouvido. Gente, parece loucura, né? Parece loucura, mas é verdade. Porque eu ouço isso das pessoas, as pessoas me relatam isso, elas me contam isso. Então parece loucura, mas não é. Não é. Às vezes a pessoa ouve, ela entende e ela faz alguns ajustes parciais. E tem situações que não tem como fazer ajustes parciais. Ou eu faço o ajuste, ou eu não faço o ajuste. Simples assim. Não tem outra forma. Eu tenho que realmente fazer os ajustes necessários. Da forma adequada. Da forma completa. Não adianta fazer mais ou menos o ajuste. Não vai resolver. Na maioria das vezes, não vai resolver. E o pior das situações, que é ficar em cima do muro. Eu vou aqui e fico bem em cima do muro. Não fico nem do lado de cá e nem do lado de lá. Ou seja, às vezes eu faço um pouquinho daqui, às vezes eu faço um pouquinho de lá, às vezes eu faço um pouquinho daqui. E vou repetir, para algumas pessoas parece loucura, mas eu ouço e vejo isso acontecendo na vida das pessoas. As pessoas me relatam isso. Ficar em cima do muro é a pior situação que tem. Ou eu venho para o lado de cá e faço desse jeito, ou eu venho para o lado de cá e faço desse outro jeito. Fez sentido o que eu estou falando? Eu vou entrar aqui nos mitos agora, tá? Fez sentido o que eu estou falando? Fez. Então tá, passa para o lado de cá. Não fez sentido o que eu estou falando? Então fica desse lado que estava. O que não adianta é ficar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, porque eu não faço nenhum nem outro. Então vai. Deixa de conversa e vamos entrar, de fato, nesses mitos. E a gente já falou aqui algumas questões, né? Então, primeiro mito. Tem que fazer 7 vezes por semana. 7 vezes por semana. Se não fizer 7 vezes por semana, não vai ter resultado. Não vai conseguir atingir o resultado desejado. Então quer dizer que se eu não tenho disponibilidade para fazer atividade física 7 vezes por semana, nem faz, porque não vai ter resultado. É isso. Eu falei aqui agora há pouco, eu faço 2 vezes por semana e eu estou feliz com o meu resultado. Bem feliz com o meu resultado. 98%, 99% dos nossos alunos aqui da VIP fazem atividade física 2 vezes por semana. E tem resultado. Emagrece, ganha massa muscular, melhora o condicionamento físico para subir um lance de escada, para brincar com o filho, melhora o condicionamento físico para participar de praticar algum esporte específico, com 2 vezes por semana. E 7 vezes por semana eu preciso de uma dedicação que muitas vezes eu não tenho. E aí eu não faço nem 7 e nem nada. Não faço, fico parado. 7 vezes por semana eu preciso de uma organização para poder fazer esse treino funcionar, porque senão eu vou acabar machucando. Eu vou acabar, às vezes, nem tendo o resultado que eu quero por causa do excesso de treino. Não estou falando que sou contra 7 vezes por semana. Estou falando que para fazer 7 vezes por semana tem que ter um ajuste certo, adequado. É possível? Com certeza é possível. É possível até mais. Quando eu era atleta, eu treinava mais do que 7 vezes por semana. Como assim, Eduardo? Treinava 2 vezes por dia. Alguns dias da semana eu treinava 2 vezes por dia. Tem atleta que treina 3 vezes por dia. Mas tem todo um ajuste, tem toda uma forma de fazer isso. Não é de qualquer forma. Então, esse é um ponto muito importante. As 7 vezes por semana. Que é o que o atleta falou para mim. Que ele fazia 5 vezes por semana. E aqui ele estava fazendo 2. E tendo mais resultado do que quando ele fazia 7. Mas como assim, Eduardo? Bom, a gente segue uma metodologia. A gente tem uma metodologia aqui. E essa metodologia tem alguns pilares que são extremamente importantes. Não vai ter como eu falar todos aqui agora, né? Mas enfim, é treinar com alta intensidade, no limite. Eduardo, mas o limite não é perigoso? Perigoso é acima do limite. Então, treinar com alta intensidade, treinar com alta densidade. Enfim, tem várias questões. Intensidade e densidade são, assim, 2 pilares muito importantes que fazem com que tenha resultado.
com que traga os resultados de forma mais rápida, com que traga os resultados que ainda não vinham acontecendo. Por isso que 2 vezes por semana já traz um resultado muito interessante. Um outro mito é o que estava acontecendo com aquela moça que eu falei lá do bebedouro, tomando whey depois do treino. Então assim, ó, eu fiz aqui uma atividade física. O que eu estou gastando aqui, ó? Qual é o combustível desse músculo? Glicose. Estou gastando glicose, certo? Fazendo musculação aqui, eu estou gastando glicose. Então eu preciso repor essa glicose. Ok. Faz sentido eu terminar o treino com a necessidade de repor glicose e lá tomar o whey, que é proteína? Eu estou pegando a proteína e utilizando como fonte de energia um material que é caro financeiramente e caro biologicamente. Não tem sentido. Eu devo tomar whey, mas primeiro eu tenho que repor esse estoque de glicose do músculo. Entende? Então, não, mas tem que tomar para aumentar a massa muscular. Não, eu concordo. E tem um outro ponto, né? Eu tenho uma quantidade de proteína que é necessária durante o dia. Uma quantidade. O que eu usar em excesso dessa proteína, eu vou acumular como eu vou acumular como gordura. E outra coisa, o excesso de proteína, ele vai ser filtrado pelo rim. E eu faço um xixi caro. Além de sobrecarregar o rim. Se eu tenho ali alguma tendência a ter um problema renal, pronto, estou colocando querosene nessa fogueira. Para quê? Então, o ideal é eu ter uma nutricionista que vai calcular a quantidade exata de calorias, de proteínas que eu preciso ingerir, e aí vai a carne, vai o ovo, vai os outros alimentos que contêm proteína, por exemplo, arroz e feijão, né? Essa junção tem uma proteína que é muito importante para a gente, né? Por isso que o arroz e feijão dá um samba bacana. Ela vai somar tudo isso e ver se tem ou não a necessidade de ter um whey. Entende? De eu tomar esse whey. Muito bom. Então, tá aí mais uma questão bem importante para ser pensada, para ser refletida e ver se realmente vale a pena ou não eu estar tomando esse whey. E é uma indústria, né? É uma indústria que tem que vender. Outro ponto, que é o caso desse amigo meu, né, que eu falei. Ele veio para cá treinando, fazendo muitas séries, várias séries de um mesmo exercício. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: se eu tenho 5 séries de um mesmo exercício, estou sendo bonzinho, né? Porque às vezes são 7, 9 séries. Vamos lá, 5 séries de um mesmo exercício. Se eu treinar em alta intensidade, alta densidade desde o primeiro, eu não chego no terceiro. Não chego. Então o que eu faço? Eu treino mais ou menos na primeira, mais ou menos na segunda, mais ou menos na terceira. Aqui eu começo a realmente fazer o negócio ficar sério de verdade. Entende o que eu estou falando? Então, o excesso de séries faz o treino ficar mais longo, faz o treino ficar mais desgastante, atrapalhar a recuperação muscular e eu não levo a sério o treino. Porque são 5 séries. Se eu for levar a sério todas as séries, eu não aguento. Então, qual foi a minha proposta para ele? Vamos diminuir a quantidade de séries, vamos diminuir o volume de treino. E aí é o que eu falei antes, né? Mas não tem que treinar mais vezes por semana, mais séries. Não. Não é quanto mais melhor. Para essa questão que a gente está falando aqui, não funciona. Enquanto mais, melhor. O outro ponto foi o ponto que essa pessoa conhecida, né, muito conhecida minha, disse com relação à divisão dos grupos musculares, né? Aqui na VIP, por conta dos alunos treinarem 2 vezes por semana, eles fazem full body, ou seja, o corpo inteiro num dia só e no outro dia repete o corpo inteiro, no outro dia de treino repete o corpo inteiro. E tem essa visão da divisão do treino em vários dias, com vários grupos musculares divididos nos dias ou
2 grupos musculares por dia, algo nesse sentido. Funciona? Óbvio que funciona. Tem muita gente treinando desse jeito. Mas para a nossa realidade, 2 vezes por semana, não tem como fazer. Como é que eu vou dividir? Se treinar alguns grupos musculares aqui eu vou treinar outros, não repete, fica muito distante um treino de outro, e eu já falei aqui várias vezes, né? Quando a gente treina, a gente não melhora, a gente piora. A gente piora. Não, Eduardo. Sim, a gente piora. Quer ver? Faz um tiro de 100 metros ou faz um salto em altura, treina e depois faz o mesmo salto ou o mesmo tiro. O que vai acontecer? Eu vou estar pior depois. Eu vou estar desgastado. Eu vou ter microlesão na musculatura. E aí eu estava nesse nível aqui, né? Treinei e eu catabolizei. E aí eu vou para casa, me alimento, descanso, durmo e aí eu começo a anabolizar. E aí eu não volto no mesmo nível, né? Eu volto um nível acima, que a gente chama de supercompensação. Aqui, no pico da supercompensação, eu tenho que dar um outro treino. Agora imagina se eu for fazer divisão de grupos musculares treinando 2 vezes por semana só. Não dá, né? Não encaixa. Não dá encaixe. Então, é possível, mas não dentro do modelo que a gente segue de treino de 2 vezes por semana. Aí eu teria que treinar 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. E aí eu vou ter que estudar uma forma de encaixar os grupos musculares para a conta fechar, né? Para dar uma equalização adequada para o treino. Tem que ter isso, mas não é o nosso assunto aqui. Então, tem que treinar dividindo grupos musculares? Não tem. A VIP tem 23 anos e a gente trabalha desse jeito, full body. O corpo inteiro, num dia só, 2 vezes por semana, e a gente faz isso há 23 anos. Já tivemos centenas de milhares de casos de sucesso, de emagrecimento, de aumento de massa muscular, enfim, né? Então, não é o que eu acho, é o que eu vejo acontecendo. Contra resultados, não tem argumento. A pessoa que treina nesse modelo 2 vezes por semana é um tipo de pessoa que tem um estilo de vida. A pessoa que treina 4, 5, 6, 7 vezes por semana, ela tem um outro estilo de vida. Ela tem uma outra forma de conduzir, né? Que ela pode se dar o luxo, né, de ir 4, 5, 6, 7 vezes por semana na academia. Ok. Tudo bem, são estilos diferentes. Nem sei se é mito que eu vou falar aqui agora, mas é muito comum, né? Que é treinar em jejum. E direto eu converso com os alunos aqui sobre isso. O que você comeu antes de vir para cá? Por quê? Se eu acabei de falar que o combustível do músculo é glicose, se eu estou sem glicose, se eu não me alimentei, se eu estou em jejum, o que vai acontecer? Eu vou começar a usar proteína como fonte de energia de novo. Isso faz o metabolismo cair. Faz metabolismo lá na canela, faz eu perder massa muscular. Eu com menos massa muscular, meu metabolismo também cai. Não tem sentido. E aí eu vou usar a proteína como fonte de energia, como eu disse aqui anteriormente, algo que é caro financeiramente e caro biologicamente. É só ver 1 quilo de arroz e 1 quilo de carne. A diferença de preço. Então, não tem sentido. E outra coisa, atrapalha a minha performance. Eu preciso da glicose para ter performance. Um dos grandes motivos que a pessoa vai entrando em fadiga é a falta de glicose, né? É não ter se alimentado direito e aí vai faltando glicose ali no músculo e a pessoa vai entrando em fadiga. Outro ponto tem que fazer aeróbio para emagrecer. Isso aí a gente ouve direto, né? Viu? Quero fazer um aeróbio para emagrecer. Como é que é esse aeróbio? O que é aeróbio? Tem muitas perguntas, né? Enfim, é algo assim. Tem, inclusive na playlist aqui, uma sequência de vídeos só falando desse assunto. Mas emagrecer, para a gente poder resumir, emagrecer é balanço calórico negativo. Quantas calorias eu estou ingerindo, quantas calorias eu estou gastando. Eu tenho que ingerir menos calorias do que eu estou gastando ou gastar mais calorias do que eu estou ingerindo. Parece que é igual, mas não é. E aí, a partir disso, eu começo a emagrecer. Então, tem que fazer aeróbio para emagrecer? Não tem sentido, né?
Tem que ter balanço calórico negativo para emagrecer, isso sim. Se eu vou fazer aeróbio, se eu vou fazer anaeróbio, se eu vou caminhar na praça, se eu vou correr, se eu vou fazer musculação, se eu vou ter uma vida mais ativa, limpar a casa, lavar o carro, ir até a padaria, o supermercado, a pé, levar o cachorro para passear, não importa. Eu vou aumentar o meu nível de gasto calórico. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, tem que fazer aeróbio para emagrecer? É uma conversa que não tem pé nem cabeça. Falamos aí então alguns mitos importantes, né? Então, os 7 vezes por semana, o whey, o excesso de quantidade de séries de exercício, a divisão dos grupos musculares, fazer exercício em jejum e tem que fazer aeróbio para emagrecer. Tá aí alguns mitos que eu ouço aqui no dia a dia, que eu vejo aqui no dia a dia acontecendo, que as pessoas trazem para mim, né, quando tem dúvida ou algo nesse sentido. Agora, não basta vir aqui e ter esse conhecimento. Fez sentido? Coloque em prática. Uau, visto! Agora é fazer acontecer. É implementar. Se fez sentido, é implementar. É colocar na rotina do dia a dia. É fazer os ajustes necessários. Porque não adianta eu ter esse conhecimento, falar no almoço de família, falar no happy hour da empresa e não fazer. Não adianta, não resolve, não muda nada. Eu tenho que implementar, agir, colocar em prática. É isso que tem que ser feito. E aí, faz o seguinte, comenta aqui para eu saber como é que foi. Comenta, eu quero saber, eu sou curioso. Comenta para eu saber como é que foi, o que mudou, que ideia que teve, a dúvida. Comenta para eu saber e curte. Quando você curte, vai dar a oportunidade de outras pessoas também saberem na prática como é que funciona essa questão desses mitos. E talvez você tenha pensado em alguma pessoa, falando, nossa, fulano tinha que estar aqui ouvindo isso. Então compartilha com essa pessoa, compartilha agora com essa pessoa. E se você não está seguindo ainda, começa a seguir agora, porque senão você vai perder outros conteúdos bacanas como esse. E eu vou te esperar, tendo os resultados desejados, alcançando os resultados desejados e não patinando mais, girando em círculos, secando gelo, não é mesmo? Coloque em prática, me conta e começa a desfrutar dos resultados desejados, porque os resultados, sem dúvida, serão inevitáveis. E comigo, fica a dica. Valeu!